Daniel, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Não costumo fazer leituras muito extensas, mas devido à compreensão dos irmãos, nós faremos hoje uma leitura um pouquinho mais extensa, tá bom? Daniel, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 4. Assim nos diz a palavra de Deus. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem este firme mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fazer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Agora preste atenção no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Vamos ler agora o versículo de número 15 e o versículo 16. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus e querido Pai, nós pedimos a Tua cooperação, nós pedimos a Tua graça nessa noite para poder ministrar a Tua palavra ao coração dos Teus filhos, Senhor. Eu sei da responsabilidade que recai sobre mim nesse exato momento, ó Pai, mas eu peço o auxílio do Teu Espírito Santo para que nós não apenas possamos transmitir a Tua palavra, mas que os Teus filhos possam recepcioná-las com entendimento, que esta palavra possa nos mudar, possa nos aperfeiçoar, que esta palavra, ó Deus, possa surtir o efeito pela qual o Senhor a enviou a nós. Meu Pai, no nome de Jesus eu peço a Tua misericórdia, a Tua bondade sobre nós. No nome de Jesus oramos, crendo na bênção e na vitória. Amém, irmãos? Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. O tema que nós estamos estudando é de extrema importância, pois fala a respeito da nossa devoção a Deus. Portanto, do prestar reverência ao Senhor, portanto, de adorar ao nome do Senhor. E eu escolhi este capítulo quando o pastor Jerry me comunicou que eu estaria ministrando a palavra hoje. Logo de imediato, pouco tempo depois, este texto já veio ao meu coração e eu entendi o porquê logo a partir do versículo de número 10, que diz a respeito da rotina de devoção que Daniel tinha diante de Deus. Um homem que 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava ao Senhor. Ele tinha esse hábito, ele tinha esse costume, este devocional, que poderíamos chamar assim. Devocional é basicamente prestar devoção ao Senhor, adoração ao Senhor. Um tempo onde nós nos reservamos para poder meditar na palavra de Deus, um período de oração, um período de adoração. Mas eu não quero nessa noite apenas tratar nesse aspecto que nós conhecemos, de separar um momento do dia para poder fazer essas coisas. Mas eu quero falar que não apenas de um momento devocional, mas a respeito de uma vida de devoção a Deus, que eu creio ser o mais importante.
Devido à correria do dia a dia, muitos irmãos não têm a possibilidade de, por vezes, separar um tempo longo para poder se dedicar à leitura da palavra, à oração, à adoração, mas ele, de alguma forma, tenta preencher os vazios do seu dia com atos de devoção ao Senhor, orando quando possível, lendo a palavra de Deus, ou seja, se for possível, separar um tempo propício para estudar a Bíblia, para poder orar, para poder adorar o Senhor, assim o faça. Mas se não puder, saiba que é importante ter uma vida devocional, ter uma vida que honre ao nome do Senhor, porque a orientação bíblica não é apenas separar um momento para orar, mas também orar sem cessar, ou seja, estar em plena comunhão com o Senhor. Ao mesmo tempo que a Bíblia orienta-nos a entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Senhor em secreto, ela também nos orienta a orar sem cessar, ou seja, passar todo o dia, todos os momentos em plena comunhão com o Senhor, prestando reverência ao Senhor, com uma vida devota a Deus, uma vida que presta reverência ao nome do Senhor. E Daniel era uma pessoa que ele tinha a possibilidade de separar um momento de oração, momentos para ter intimidade e investir em seu relacionamento com Deus, algo que nós precisamos fazer. Mas o que eu acho mais extraordinário não é apenas que ele tinha um tempo de devoção, ele não apenas fazia um devocional, mas ele era uma pessoa que tinha uma vida de devoção a Deus, uma vida que honrava o nome do Senhor. Nós não glorificamos e adoramos ao Senhor apenas separando um momento para fazer isso, mas nós adoramos ao nome do Senhor com a nossa vida, com o nosso comportamento, com a nossa vida em santidade, nós também estamos adorando ao nome do Senhor. A Bíblia nos orienta a prestar um culto racional ao Senhor e nos apresentarmos como sacrifícios vivos, santo e agradável ao Senhor. O que é um sacrifício vivo? É aquele que vai voluntário para o altar, é aquele que voluntariamente vai até o Senhor. Então ele não é uma pessoa apenas que separa um tempo para se dedicar a Deus, mas a vida dele é uma dedicação ao Senhor. Pois veja bem, ele era um homem de posição. O texto, desde o versículo 1, vai mostrar que rei Dário, rei dos Medos e dos Persas, constituiu 120 presidentes sobre todo o reino. E sobre esses 120 presidentes, ele constituiu 3 pessoas, dentre os quais Daniel estava ali. Daniel era uma pessoa que tinha uma posição elevada. E o texto vai dizer que o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino, porque nele havia um espírito excelente. E eu abro um parênteses aqui para dizer que esse espírito excelente não refere-se ao Espírito Santo, mas à própria personalidade de Daniel. O espírito excelente refere-se ao espírito dele. É uma pessoa que tem muitas obrigações, uma pessoa muito atarefada, todavia, e por isso ele causa inveja naqueles outros 2 presidentes que estão ali com ele, mas por isso ele mostra a vida dele diante de Deus, pois mesmo sendo uma pessoa que está em uma alta posição, mesmo sendo uma pessoa que tem diversas tarefas durante o dia, ele consegue separar um tempo para estar com o Senhor. Ele não se esquece de Deus mesmo naquela posição elevada em que ele se encontra. Existem pessoas que se ele entrar numa multinacional, ele nunca mais vem para a igreja. Esquece que ele nunca mais vai adorar o nome do Senhor. Em contrapartida, existem pessoas como Daniel. Ele pode estar no cargo mais elevado que for. Ele não se esquece que ele chegou ali como um escravo e que ele só está naquela posição porque Deus o levou a tal posição. Daniel foi uma pessoa que chegou aonde chegou porque Deus o levou. E ele reconhecia isso. Ele é uma pessoa invejada, mas ele é uma pessoa também que, embora ele seja invejado, embora ele tenha um cargo de evidência, o texto sagrado vai dizer que aqueles homens que queriam procurar, achar uma ocasião contra Daniel para poder acusá-lo, para poder fazer com que ele não chegasse aonde rei Dário e Deus queria que ele chegasse, começaram então haver alguma forma de desestabilizá-lo. Todavia a Bíblia diz que aqueles homens não conseguiriam se não fosse na lei do próprio Deus de Daniel. A Bíblia diz que os próprios homens disseram que eles não poderiam achar ocasião porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Era uma pessoa de vida íntegra. Irmãos, aqui está a maior devoção a Deus, a sua vida. É a sua vida de comunhão com o Senhor, é a sua vida de santidade a Deus, é a sua vida baseada na palavra do Senhor.
Não existe nada que honre mais ao Senhor e que agrade mais a Deus do que a sua vida de santidade. Então, não se trata apenas de um tempo devocional, mas de uma vida devocional. De não só separar um momento para orar e ler a Bíblia, mas separar a sua vida para poder se dedicar ao Senhor. Não refere-se apenas a um tempo, mas aonde você estiver, você está honrando o nome do Senhor. Porque de nada adianta você, antes de ir para o seu serviço, parar, ler a palavra de Deus, orar. E isso é certo, isso é bom. Mas nada adianta você fazer isso quando você chega na sua empresa, você desonra o Deus a quem você estava há pouco estudando a respeito dele. De nada adianta você estudar a palavra de Deus, orar antes de ir para a escola, se quando você chega na escola você desonra esse Deus com o seu comportamento. Então, antes de ter um tempo devocional, tem uma vida de devoção a Deus, uma vida de santidade, e aí sim você separa um tempo dentro das suas possibilidades para poder se dedicar à leitura da palavra e à oração, consagração a esse Deus. Daniel era uma pessoa que, se fosse tentar pegar ele na questão da sua administração ou qualquer coisa do tipo, eles não iriam conseguir. Então eles pensam, não acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, a gente precisa armar algo a respeito da sua religião para poder complicá-lo diante do rei, porque a gente sabe que a conduta dele é íntegra, não tem como pegar ele em outra... Irmão, você já parou para pensar nisso? As pessoas olhar para você e não achar brecha na sua vida para poder te acusar. As pessoas olhar para você e ver alguém semelhante a Jesus. Irmão, se Daniel conseguiu, eu e você também consegue. Sermos pessoas irrepreensíveis, que vivem de fato em santidade ao Senhor. Se fosse Jesus, alguém poderia até dizer, mas é o Senhor. Mas nós estamos falando aqui de um homem, de uma pessoa com limitações, mas que olharam para ele e viram que ele tinha uma postura íntegra diante de Deus. Então esses homens, eles planejam algo aqui terrível. Eles chegam ao rei Dário, o cumprimentam, o saúdam, e eles dizem que tomaram conselho com todos os governadores, com os presidentes, e fizeram um edito que precisava da autorização do rei. E é interessante que eles não apenas precisam da autorização do rei, mas quando um rei dos medos e dos persas assinava um decreto, aquilo era irrevogável, ou seja, não podia voltar atrás da palavra. Então eles sabiam, se a gente conseguir pegar Daniel nesse quesito, a gente acaba com ele, porque não tem volta. Então eles vão com a proposta qual? Que em prazo de 30 dias... ninguém deve fazer petição a deuses ou a um homem a respeito de qualquer coisa. Todas as petições não deveriam ser feitas à divindade ou a pessoas, deveria ser feito ao rei. E o rei assinou aquele decreto, selou aquilo. E a Bíblia Sagrada vai dizer no versículo de número 10, que quando ele soube da Escritura, ele não disse, então eu não vou orar, porque se eu fizer uma petição e eles verem, eu não vou me complicar, eu vou para a cova dos leões, porque o decreto dizia isso. Não, ele não pensou assim. A Bíblia diz que quando ele soube a respeito da Escritura que estava assinada, ele entrou em sua casa. E por 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Ou seja, embora a situação lá fosse adversa, embora ele soubesse que aquilo poderia resultar em um problema para ele, ele não liga para isso e ele segue rumo ao seu devocional, ele segue rumo a prestar adoração ao Senhor, porque nada é mais importante que a nossa adoração e a nossa comunhão com Deus. Nós aprendemos aqui com Daniel que a sua vida com Deus é mais importante que qualquer coisa, e que adorar o Senhor pode trazer prejuízos, entre aspas, para a nossa vida diante dos homens. Mas deixa eu dizer uma coisa, você vai ver isso ao longo do texto diversas vezes, as pessoas, principalmente o rei Dário sempre dizendo a Daniel, o Deus a quem você continuamente serve, Ele vai te livrar. O Deus a quem você continuamente serve, Ele vai te conceder o livramento. Isso que nós precisamos entender, esse Deus a qual nós nos dedicamos a vida, dedicamos o nosso tempo em adorá-lo, é um Deus que pode nos conceder livramento e as suas bênçãos. O texto diz, aqui a respeito do seu tempo de devoção,
que embora ele soubesse desse decreto, ele tinha outras prioridades. O texto vai mostrar aqui o conceito de que o tempo de oração de Daniel é algo inegociável, porque ele entende que ele pode chegar a óbito, ele pode morrer por causa daquilo que ele está fazendo. E mesmo assim, ele vai, se põe de joelhos, não apenas ora ao Senhor, mas a Bíblia diz que ele dá graças ao Senhor. Mesmo sabendo que aquilo não deveria ser feito. Se for preciso, irmãos, quebrar princípios diante da humanidade, e os princípios aqui eu falo de leis, de decretos, para poder honrar ao Senhor, a gente quebra. Importa mais obedecer a Deus do que obedecer a homens. E Daniel soube se comportar assim. E é interessante que eu trago a seguinte reflexão para você. Daniel, ele entrou dentro da sua casa, e isso nos mostra que ele tinha um particular com Deus, porque tempo de devoção não é você sair por aí, como faziam os fariseus, os hipócritas, orando pelas esquinas da rua, na sinagoga, para que as pessoas olhassem para ele e achassem ele espiritual. Jesus disse, não, vocês é diferente. Vocês quando for orar, não faz igual os hipócritas que ficam orando em pé na sinagoga ou nas esquinas das ruas, mas tu quando for orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Ou seja, irmãos, nosso tempo de devoção e de adoração a Deus é pessoal, é algo intransferível, é você e Deus. Ninguém precisa saber que você está jejuando, ninguém precisa saber que você está orando, ninguém precisa saber que você cursa teologia. Você faz isso pelo seu tempo com Deus, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. A Bíblia diz que até os hipócritas Deus recompensa, mas recompensa nessa terra. A Bíblia já receberam o seu galardão. Vocês não queriam aplauso dos homens? Você tem. Mas a Bíblia diz que aquele que vê você em secreto, ele te recompensa publicamente, meu irmão. Isso mostra que o nosso devocional tem que ser um momento nosso e Deus. É inegociável, é intransferível essa nossa responsabilidade diante de Deus. Mas além de mostrar que valores são inegociáveis e de que ele prezava por esse momento de comunhão com Deus, o texto vai dizer que ele não apenas entrava na sua casa no secreto para orar, mas ele fazia isso 3 vezes ao dia. Sabe o que isso revela? Constância. Isso revela disciplina, regularidade. Ou seja, não importa apenas ter um devocional, mas é todos os dias, meu irmão. Você precisa ser regular nisso. Não adianta você vir hoje, o irmão Samuel pregou isso, amanhã eu vou ler a Bíblia. Aí você só lê na outra semana. Você ora hoje, aí depois você só ora daqui um mês. Precisa ser regular, precisa ter constância. A gente precisa todos os dias orar, ler a palavra, adorar o Senhor. Isso é algo que todos os dias o cristão deve fazer. É uma questão de saúde espiritual. Sabe qual é o problema de muitas pessoas que eu vejo? Eles só lê a Bíblia para pregar. E isso é um dos piores erros que um obreiro, uma pessoa pode cometer. Porque você não tem que ler a Bíblia para pregar, você tem que ler a Bíblia porque a gente conhece o Senhor Jesus através da palavra de Deus. Sabe o que falta? Às vezes nós... Porque deixa eu te dizer uma coisa. Só a Bíblia aberta no Salmo 91, no seu carro, na sua prateleira, não resolve nada. Se você não lê e praticar ela todos os dias. Meditar na palavra do Senhor todos os dias. Samuel, eu tenho dificuldade em ler, irmãos. Hoje em dia existem diversos recursos. Você pode ir no YouTube que tem toda a Bíblia narrada por pessoas. Hoje as coisas estão muito mais disponíveis para nós. Nós não podemos, irmãos, perder determinados valores. Nós precisamos todos os dias ler a palavra de Deus. Martinho Lutero dizia: eu considero-me perdido o dia que eu não meditar nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos ter regularidade na oração. Nesse tempo de intimidade com o Senhor, nesse tempo de conversar com Deus. Eu li um livro, eu nem terminei de ler esse livro, mas esse livro do Josué Gonçalves, inclusive, ele fala a respeito da oração, e ele fala que as pessoas têm dificuldade, às vezes, no momento de aflição, no momento de guerra espiritual, de orar.
Mas é nesse momento que você tem que orar, porque é a oração mais poderosa que você pode fazer. É a oração nos dias da batalha, a oração no dia de dificuldade, é a oração e a devoção nos dias onde está tudo ao contrário. Daniel está orando ao nome do Senhor e tem um edito, e no edito diz, se ele fizer aquilo ele vai morrer, mas ele não está nem aí para isso, ele continua orando ao nome do Senhor. Você pode estar com problema financeiro, problema na saúde, problema conjugal, nada deve te impedir do seu tempo de devoção ao Senhor. A Bíblia diz que então era regular, 3 vezes ao dia ele fazia isso, como também antes costumava fazer. Então, era uma rotina, aquilo se tornou um hábito para ele. Experimente ter uma vida devocional todos os dias, lendo a palavra do Senhor, orando e adorando ao nome de Jesus, que você vai ver o seu avanço espiritual. É por isso que a gente vê pessoas que estão na igreja há 20 anos e às vezes não tem maturidade espiritual. Por quê? Porque não tem uma vida de devoção ao Senhor. Em contrapartida, você encontra pessoas, não estou generalizando, mas em contrapartida, você encontra pessoas que têm 5 anos na fé, mas que todo dia ele lê, todo dia ele ora. É óbvio que essa pessoa vai amadurecer mais rápido e vai crescer mais na fé, porque exige de nós. O que é gratuito é a salvação. Seu conhecimento bíblico não vai descer do céu. O que Deus dá gratuitamente é sabedoria e não conhecimento. Conhecimento nós temos que procurar nas Escrituras. Oração traz intimidade para com o Senhor. Nós precisamos disso todos os dias. Aqueles homens fizeram aquele dito, fizeram todas aquelas coisas. Sabe por quê? Porque eles sabiam que Daniel iria orar, senão não tinha motivo para fazer aquilo. Eles sabiam que eles iriam conseguir, eles sabiam que Daniel não ia abrir mão do seu tempo com Deus, mediante aquele edito que havia sido feito por eles. Eles sabiam. E a Bíblia diz que aqueles homens foram até lá. Daniel, ele orava com a janela aberta para as bandas de Jerusalém, 3 vezes ao dia, de joelhos. E aqueles homens foram lá e de fato encontraram ele orando e suplicando diante de Deus. Encontraram ele. E a minha pergunta para você hoje é a seguinte: se te acusassem de ser cristão, será que haveria provas o suficiente para poder te condenar? Será que haveria provas o suficiente para poder te condenar como um cristão? Será que se fosse eu e você aqui nessa história, vamos nos colocar no lugar de Daniel, será que as pessoas poderiam dizer, olha, eu não vou conseguir pegar ele não, se não for na lei dos Deus dele, eu vou condená-lo como cristão? Será que haveria provas o suficiente para poder nos condenar como cristão? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer, meus irmãos. Eles sabiam que Daniel não iria abrir mão do seu tempo com Deus. Não abra mão de adorar o nome santo do Senhor Jesus. Não abra mão de ler a palavra de Deus. Não abra mão de ter tempo de oração, tempo de qualidade com o Senhor. Não abra mão disso. E veja que mesmo diante do decreto, ele continua com o seu tempo de devoção, pois como eu disse, reitero, não é acerca de apenas ter um tempo devocional. Isso é bom, isso é legal, isso é totalmente espiritual, isso é certo. Mas não se trata apenas disso. A gente precisa ter uma vida de devoção a Deus. Durante todo o dia. Não é só de manhã ou no final da tarde, porque tem gente que fala que tem que ser de manhã, outra noite. Isso é muito pessoal. Você faz o seu devocional na hora que você se sentir mais à vontade para fazê-lo. Mas aí a pessoa faz um devocional e no resto do dia ele se esquece de Deus. Isso não existe. Você pode fazer um tempo devocional, mas passe o dia em comunhão com o Senhor. Passe o dia pensando nas coisas de Deus. Passe os dias em comunhão com o Senhor e vivendo de acordo com a palavra de Deus. Aqueles homens foram até o rei. E quando eles acusaram Daniel de não seguir o edito, a Bíblia diz que o rei tentou salvá-lo, propôs no seu coração livrá-lo e trabalhou até o pôr do sol para poder salvar Daniel. Mas existem livramentos que só quem pode nos dar é o Senhor. Existem coisas que a pessoa pode dizer, vou enviar o currículo lá para você, vou levar e vou te indicar. Se Deus não quiser abrir a porta não vai se abrir. Tem coisa que precisa ser o Senhor. Existem coisas que fogem da possibilidade humana. Ele era rei, mas o decreto dele não podia ser revogado segundo a lei dos medos e dos persas. Então o que acontece? Ele diz para Daniel, ele ordenou mandar pegar Daniel e lançar na cova dos leões e disse, olha, eu não posso fazer muita coisa.
Então, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. O rei Dário não pode fazer muita coisa por Daniel, mas ele, mesmo sendo aquela pessoa que não era devota ao Senhor, ele sabia o quanto Daniel cria, do quanto Daniel servia aquele Deus, e ele crê que o Deus de Daniel pode livrá-lo. Irmãos, entenda uma coisa, muitas pessoas não crêem na mesma coisa que você, mas no mínimo elas têm que acreditar no quanto você acredita. Entende isso? A pessoa não tem a mesma fé que você tem. Ela não crê na Bíblia, ela não crê no Espírito Santo, ela não crê em Jesus, mas ela acredita no quanto você acredita. Ela olha para você e ela precisa ver uma pessoa de fé. Uma pessoa que, embora ela não concorde com a sua fé, mas ela tem que olhar para você e acreditar no quanto você acredita, mesmo que ela ainda não creia na mesma coisa que você. Aquele homem, mas ele sabe. Isso é maravilhoso. Daniel não precisa se mostrar. Daniel não tem que chegar e falar, eu oro 3 vezes ao dia, sou pentecostal da Assembleia de Deus, eu vou nos cursos de doutrina, eu vou na escola. Não, ele não precisou de falar isso. O rei sabia que ele servia ao Senhor. Você precisa, faz em oculto, faz em secreto. Sabe por quê? Porque você não precisa se mostrar. Deus é quem mostra você. As pessoas vão ver quem você é em Deus sem você precisar tocar trombeta ou abrir as asinhas por aí afora, meu querido. O texto diz que ele foi lançado na cova dos leões. E é fato que Deus enviou o seu anjo e livrou. Mas, a respeito de Dário, a Bíblia diz que ele tentou salvar Daniel, não conseguiu. Daniel é lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que o rei, ele não quis música naquela noite. Passou a noite em jejum, fugiu dele o sono, ele ficou totalmente perturbado, porque tinha alguém que estava na cova por causa dele. Sabe, pela manhã cedo ele se levantou e foi depressa à cova dos leões. Se ele é uma pessoa que está desacreditado do que Deus fazia, não tinha motivo dele ir lá na cova e perguntar a respeito de Daniel. Mas a Bíblia diz que com voz triste, ele chegou ali. E ele falou a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Sabe, aquele homem está acreditando. Ele vê a postura de Daniel diante de Deus, ele vê que Daniel é uma pessoa que é devota ao Senhor, que adora a Deus com o seu tempo e adora a Deus com o seu comportamento. E ele cita isso, a quem tu continuamente serves. Isso me chama muita atenção quando eu leio o texto, porque ele está mostrando aqui isso, que Dário, ele consegue enxergar que Daniel serve continuamente ao Senhor. Querido, tempo de devoção é isso, é adorar o Senhor continuamente, sem pausa. Você não precisa, irmãos, fazer uma escolha entre o Espírito e a Palavra, pois o Espírito e a Palavra caminham junto. Você não precisa fazer uma escolha entre orar ou fazer qualquer outro tipo de coisa. Você pode fazer qualquer coisa em plena comunhão com Deus. Vida de devoção está relacionada a isso, a servir o Senhor continuamente. Até porque, meus irmãos, é importante o devocional, e aqui eu abro um parênteses, pode parecer que eu estou saindo do contexto, mas não estou. É importante porque nós enfrentamos diversos inimigos do nosso devocional. Esses homens aqui, é óbvio que eles estão tentando afetar Daniel, mas de uma forma indireta, poderíamos dizer que eles são inimigos do devocional de Daniel. Eles querem impedir Daniel de orar ao Senhor e também, logicamente, dele não ocupar o cargo que ele ocuparia no governo. Então, alguns inimigos do nosso devocional vão vir, dentre eles as guerras espirituais. Se você é uma pessoa que não tem regularidade, não tem uma vida devocional, quando chegar o dia mau, como diz Efésios capítulo de número 6, você não vai conseguir resistir. Porque na guerra espiritual a gente mais resiste do que ataca. A única ferramenta de combate é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O resto diz respeito a você resistir, a você aguentar a pressão. Mas existem 2 aspectos da guerra espiritual. A guerra exterior, que é essa de Efésios capítulo de número 6, contra principados, contra potestades, contra espíritos malignos. E para vencê-la há uma recomendação bíblica, qual? Tomai toda a armadura de Deus. É toda a armadura de Deus.
Então há uma orientação, mas existe uma guerra, Gálatas capítulo de número 5, espiritual, que ocorre dentro de nós. É que a Bíblia diz que a carne se opõe contra o Espírito, para que o Espírito não faça a sua vontade. Da mesma forma, o Espírito se opõe contra a nossa carne, a nossa carnalidade, para que também não faça a sua própria vontade. Mas há uma recomendação: ande em Espírito e você não vai cumprir os desejos da carne. Então, a Bíblia mostra que não vai ser fácil, mas ela mostra-nos caminhos para nós vencermos nos dias maus. E um dos caminhos, irmãos, é o tempo devocional, o tempo com Deus. Tempo de qualidade com o Senhor. Muitas pessoas não subsistem nos momentos da provação porque elas não investiram em tempo a sós com Deus. Às vezes a gente precisa desligar a TV, desligar o celular, sumir um pouco das redes sociais e a gente ir ter um particular com o Senhor. Igual Daniel fez aqui, tem um edito, o que ele fez? Eu vou me isolar. Eu vou para minha casa. Jesus fazia muito isso. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 35, depois ele curar lá a sogra de Pedro e passar a noite fazendo milagres, a Bíblia diz que ele foi para um lugar deserto para poder orar. Jesus fazia muito isso, se retirava. Sempre estava ali curando e tal. E à noite? À noite ele ia para o monte, ia orar ao Senhor, ia ter esse momento de intimidade com Deus. Antes de nós termos esse momento de comunhão no culto, é necessário que nós tenhamos um momento de intimidade com o Senhor. Sabe, o culto vai ser melhor, sabe quando? Quando nós todos aqui, praticarmos a nossa vida de devoção a Deus. E aí isso reflete no nosso culto à noite. Ele pergunta a Daniel se o Deus a quem ele servia tinha podido o livrar da cova dos leões. E ele responde: ó rei, vive para sempre. Versículo 22 agora. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Se fechou a boca do leão é porque o leão iria matá-lo se Deus não fosse intervir, meu irmão. Para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Mas a primeira inocência não é diante do rei Dário. A primeira inocência de Daniel é diante de Deus. Se você está em paz com Deus, meu irmão, fica tranquilo. Você está em paz com Deus? Eu não estou falando de estar em paz consigo mesmo. Tem gente que confunde estar em paz consigo mesmo com estar em paz com Deus. Mas você está em paz com Deus, irmão, fica tranquilo. Se foi achado inocência diante de Deus a respeito da tua vida, fica tranquilo. A Bíblia diz que ele foi um homem que foi absolvido daquilo, ele foi livrado da boca dos leões. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha comunhão com Deus. Ele era uma pessoa que tinha tempo de devoção com Deus. E sabe como está tudo atrelado à devoção de Daniel? Te pergunto, se Daniel fosse um incrédulo, uma pessoa que não orasse, uma pessoa que não amasse a Deus, você acha que Deus ia mesmo livrá-lo da cova dos leões? Não, o irmão já foi bem taxativo ali. Não! Por que não, irmãos? Porque Deus é justo e o salário do pecado é a morte. Mas quando se trata de um cristão, se não chegou o tempo dele, Deus vai livrando, Deus vai abrindo o caminho, Deus vai dando livramento, Deus vai concedendo escape, mas Deus dá um jeito de livrar o servo dele. É maravilhoso esse texto, porque mostra que tudo está relacionado a esse tempo de devoção que ele tem ao Senhor, dessa vida de devoção que ele tem para com o Senhor. E o mais maravilhoso ainda é que a Bíblia diz que o rei se alegrou por si mesmo. Mandou tirar Daniel da cova. Tirou ele da cova, não achou dano algum nele. Olha o versículo de número 23 do capítulo 6 de Daniel. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Essa palavra crera pode também ser traduzido por confiou no seu Deus. Sabe o que significa isso? O seu tempo de devocional vai fazer com que a sua confiança em Deus seja aperfeiçoada. Quanto mais tempo eu passo com Deus, além de me tornar mais parecido com Ele, eu passo a confiar mais ainda nos atributos dEle. Ele confia em Deus por quê? Porque ele tem intimidade com esse Deus.
Quando uma pessoa não tem intimidade com o Senhor, não é devota ao Senhor, no momento da dificuldade ele vai ficar assim, ó. Sabe por quê? Porque ele não confia, porque ele não conhece o Deus a quem ele está servindo. Mas a gente vê, irmãos, eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo. O irmão está passando uma dificuldade extrema, que você até duvida da sua fé. Se fosse você no lugar, talvez você acha que você não aguentaria. Mas você vê a pessoa sorrindo, você vê o irmão confiante. Por quê? Porque ele é devoto ao Senhor, ele conhece o Deus a quem ele serve. E você vai conhecer ao Senhor através desse tempo de devoção, desse tempo de qualidade com o Senhor. Não abra mão, meu querido irmão, pelo amor de Deus. Isso se fala da sua saúde espiritual. Você não tem que orar para ter poder, você tem que orar para ter intimidade com Deus. Poder é consequência. Você não tem que ler a Bíblia para poder pregar. Pregar é consequência, você tem que ler a Bíblia, porque nela fala a respeito de Jesus e tem as instruções para nos orientar, fazer sábio para a nossa salvação. Então ele é um homem que crê em Deus, confiou que Deus iria o livrar. Por quê? Porque ele investiu no tempo a sós com Deus. Ele investiu no seu tempo devocional com o Senhor. Se você estudar a história bíblica, e se você estudar até mesmo a história da igreja, Deus usa homens que se dedicam a Ele. Deus usa pessoas que separam um tempo para Ele e que não tem pressa de sair da presença dEle, que passa o dia pensando nas coisas do céu, que passa o dia em plena comunhão com o Senhor, que não vê a hora do culto chegar para Ele poder se derramar na presença de Deus. É esse o perfil do homem que Deus usa. Deus não está procurando um teólogo, Deus não está procurando um pastor, Deus não está procurando uma pessoa que pregue ou cante bem. A Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, meus irmãos. É esses que Deus está procurando. E esse não precisa ser o teólogo, esse pode ser o irmão na igreja que não consegue nem falar, mas ele tem tempo de qualidade com o Senhor. O céu, irmãos, é para quem deseja o céu. O céu é para as pessoas que amam ao Senhor Jesus. Não vai ter ninguém lá no céu achando, não sei por que eu estou aqui, não. Acho que acho que erraram aí alguma coisa, colocaram meu nome errado, não era para eu estar aqui não. Ou não amar o Senhor Jesus, não tem sentido. Só vão ser arrebatados aqueles que passam tempo com o Senhor, que investem em seu relacionamento com Deus. Isso é um investimento que você faz no seu relacionamento com Deus, querido. É um investimento que você faz no seu relacionamento com Deus. E aí vem a consequência, né? Por quê? Porque Daniel foi livrado. Por quê? Porque ele tinha tempo de devoção com o Senhor. Mas aqueles camaradas lá, lembra daqueles camaradas lá que fizeram o edito? Então, esses, o rei falou, manda trazer eles aqui. Mas não traz só eles não, traz toda a família. E na cova onde Daniel foi livrado, eles foram lançados. Mas Daniel caiu lá no fundo da cova e os leões não o devoraram porque Deus fechou a boca do leão. Agora Deus não fecha a boca do leão. Antes desse pessoal cair no fundo da cova, a Bíblia diz que os leões pularam e devoraram eles no ar. Porque vem consequências sobre os nossos atos. Eles tramam tudo aquilo contra Daniel. O que acontece? Vem a consequência sobre a vida deles. Eles não tinham um tempo de comunhão com o Senhor, Deus não tem o porquê livrá-los. Até os seus servos que andam em plena comunhão com Deus, muitos deles morreram queimados, morreram esfaqueados, morreram flechados. A Deus permite os seus filhos serem martirizados. Imagina uma pessoa que não tem plena comunhão com Ele, uma pessoa que não gasta tempo com Ele. Quando foram lançados lá, foi fatal, irmãos. Morreram. Então, eles, por não investirem em seu tempo com Deus, não foram livrados. Mas Daniel tinha tempo de investimento com Deus. Tinha tempo de qualidade com Deus. E Deus fala, esse aí é o livro. E sabe o que é mais extraordinário? Através dessa vida de devoção dele, Deus o concede livramento pela sua misericórdia. Mas a partir disso, olha que coisa interessante, a partir disso, o rei Dário publica um decreto. Qual decreto? Que todo mundo, de toda a província, 120 províncias provavelmente ele governava, um império enorme, todos teriam que temer e tremer diante do Deus a qual Daniel servia. Foi publicado, foi lei, por quê?
Porque Deus faz muitas coisas, irmãos, para aqueles que vivem um tempo de qualidade com Ele. Quem investe em tempo de qualidade com o Senhor, não investe em algo que Ele não vai ter retorno. Porque Deus já nos concedeu a sua graça. Deus já nos concedeu a sua graça. Nós não merecíamos nem estar aqui, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo não viesse perecer, para que o mundo fosse salvo por Ele, foi que Cristo foi enviado. E nós precisamos, em gratidão ao Senhor, viver essa vida de devoção a Deus. Não é só uma questão de disciplina cristã, é uma questão de vida com Deus, de uma vida que agrade ao nome santo do Senhor Jesus. Portanto, sempre lembremos isso, que os irmãos saiam com isso em mente. Não é a respeito apenas de ter um tempo de devocional, mas é ter uma vida de devoção ao Senhor. Que Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Amém.